Boa noite, gente. Todo mundo me ouve bem nesse tom de voz? Se precisar, eu aumento, tá? É um prazer estar aqui. Agradeço a esse programa, né, por me receber, por me convidar. Agradeço ao IEFA por essa ação, ao CCBB. É muito gratificante estar aqui e ter a presença de vocês também para ouvir um tema que não é muito recorrente, não é muito habitual, né, falar sobre história do gosto. Então fico assim ainda mais lisonjeada de verdade de ver essa sala cheia, né, de ouvidos para pensar aqui comigo um pouco sobre história do gosto, que é o tema que eu tenho trabalhado já há algum tempo e do qual eu gosto, né, e trabalho tanto. Então, antes de dar início propriamente dito às discussões, né, você já tem essa imagem aí talvez um pouco impactante, que é uma imagem de um artista britânico chamado Banksy. Não sei se alguém conhece, ele faz vários grafites. Esse grafite apareceu pela primeira vez em Los Angeles, na Califórnia, no início desse século. E eu gosto dele, trouxe ele justamente por essa provocação, assim, que é esse homem das cavernas, né, segurando aí uma bandeja de fast food. E acho que isso nos incita assim, a pensar várias coisas que nós vamos discutir aqui hoje. Então, pensar essa dimensão entre o novo e o velho, né, ele está segurando esse osso também é algo que provoca muito a pensar. E na outra mão a bandeja de comida, acho que nos provoca muito a pensar sobre esse passado e esse presente na alimentação e na nossa interpretação desses alimentos. Bom, mas daqui a pouco a gente volta a isso. Eu vou contar aqui inicialmente como é que eu comecei a estudar história do gosto, porque eu acho que ajuda a compreender o que me inquietou tanto inicialmente. Eu fiz um mestrado fora do Brasil e quando eu estava estudando na França, a gente tinha um evento acadêmico para pensar comida feita em casa. O tema do evento acadêmico naquele ano era comida feita em casa. E aí eles fizeram um almoço de recepção desse evento. E o almoço era da seguinte maneira: para cada preparo, se tinha um preparo feito em casa e um preparo industrializado. Sei lá, qualquer coisa, por exemplo, uma lasanha feita em casa, uma lasanha industrializada. E assim eram diversos preparos dispostos num salão lindo, e a proposta era que a gente comesse aquilo, claro, mas que a gente pudesse perceber ou tentar adivinhar o que era feito em casa e o que era industrializado. Em princípio, olhei para aquela cena e pensei, tá fácil. Eu e todos os meus colegas de mestrado naquele momento pensamos a mesma coisa. E aí fomos, né? Tipo, prova, tinha uma fichinha ali para te guiar, para você dar uma pontuação e dizer se aquilo era feito em casa ou industrializado. E para minha surpresa, no grupo que eu estava, inclusive, do meu mestrado, tinha ali desde chefe de cozinha, historiador, antropólogo, tinha de tudo. Gente que trabalhou em restaurante 3 estrelas Michelin, tinha de tudo. E para minha surpresa, a maior parte das pessoas acharam que o prato mais gostoso, que elas mais apreciavam, elas achavam que era o feito em casa. E era, na verdade, o industrializado. Aquilo me tocou tão profundamente, porque eu percebi que muitas vezes o que a gente chama de bom não está coincidindo com aquilo que a gente aprecia do ponto de vista sensorial. Aquilo mudou toda a minha trajetória. Eu, naquele momento, estava estudando o processo de patrimonialização dos alimentos no Brasil, estudava queijo, estudava diversas outras coisas, mas aquilo mudou muito minha trajetória, porque realmente aquilo me inquietou. Por que é que nós chamamos de bom, valorizamos uma coisa que não coincide com aquilo que a gente prefere efetivamente na boca, né, na nossa experiência? Então,
comecei naquele momento a estudar isso, o percurso foi tendo, né, vários outros caminhos, fiz um estágio no Slow Food também que mudou bastante coisa, mas basicamente é isso. E aí então provoco vocês hoje aqui a pensar um pouco sobre essa história, né? Como é que chegamos nesse ponto hoje a valorizar determinados alimentos em detrimento de outros? Por que é que na nossa mesa tem essa comida hoje, não tem outra? Né? Pensar um pouco esse gosto ao longo dos tempos. E eu faço um recorte aqui bastante contemporâneo para pensar alguns pontos, né, que nós temos hoje no presente e que nos fazem justamente olhar para essa história. Eita. Bom, toda vez que a gente experimenta um alimento, tem diversas coisas que nos fazem interpretar essa comida. Toda vez que nós provamos um alimento, todos os nossos sentidos, os 5 sentidos do corpo, eles são evocados. Em geral, a gente tende a dar muito mais atenção para a boca. A gente acha que quando eu provo um alimento, eu estou sentindo ele apenas na minha boca. Mas desde o momento em que ele chega à mesa, o cheiro que eu senti, a minha visão, a maneira como eu toco esse alimento, todos esses sentidos fazem parte da minha compreensão, da maneira como eu vou interpretar e absorver esse alimento. Na boca, por incrível que pareça, a gente hoje a ciência admite, no Brasil pelo menos, que nós sentimos 5 sabores, que são esses primeiros 5 sabores, que é o sabor amargo, que é o sabor ácido, o salgado, o doce e o mais recente, que é o 5º, que é o umami, que é um sabor muito explorado pela indústria alimentícia, sobretudo no glutamato monossódico. O glutamato monossódico é um composto químico que é uma saturação do umami. É um sabor que a gente percebe desde sempre naturalmente, mas a ciência só reconheceu ele, pelo menos no Ocidente, mais recentemente, no início do século XX. Então, quando a gente prova um alimento, a gente na boca sente 5 sensações gustativas a partir dessas papilas, que são esses 5 sabores. Muita gente pode dizer assim, ai, nossa, eu não sinto o sabor umami. A gente sente. O que acontece muitas vezes é que nós não aprendemos a dar um nome, não fomos educados a perceber e saber reconhecer o que é um sabor umami. Um sabor doce parece que é muito mais óbvio, assim como o sal, assim como um ácido. O amargo e o ácido ainda se confundem, né? As pessoas tendem a confundir bastante. Mas o umami muitas vezes é difícil, porque nós não aprendemos a reconhecer esses sabores. A gente, inclusive na escola, as pessoas que são os mais jovens, provavelmente não, mas a gente aprendia na escola um desenho da língua, com várias partes separadas, onde a gente sentia cada sabor. Isso não é mais aceito cientificamente, né? Não sabemos que temos percepções diferentes, cada papila gustativa que percebe um sabor pode estar localizada num receptor diferente em indivíduos diferentes, né? Então, não assumimos mais aquele desenho da língua, mas o umami está presente em alimentos do nosso cotidiano, como tomate, como alga, como carne de porco, uma série de alimentos que nós comemos recorrentemente aqui no Brasil, tem sabor umami e a gente não é, muitas vezes, educado para perceber isso, para reconhecer esse sabor. Então, sentimos apenas essas 5 sensações gustativas, mas o tato faz parte dessa percepção. Então, a gente tem outras sensações chamadas de táteis bucais, que fazem parte dessa percepção, como, por exemplo, a picância, o frescor, se um alimento é macio, se ele é crocante, se ele é gomoso, se ele é, enfim, diversos outros. Textura, consistência, todas essas percepções a gente chama de sensações táteis bucais,
que são outras sensações que são percebidas na língua, né, dentro da boca, mas que não apenas pelas papilas gustativas. Algumas teorias discutem se a gordura ela é uma sensação gustativa da papila ou se ela é uma sensação tátil-bucal. Hoje, no Brasil, a gente assume que ela é uma sensação tátil-bucal, mas isso é uma discussão aí que a ciência faz. E aí, quando a gente fala, bom, ok, percebo o alimento, entendi o que são essas sensações dentro da minha boca, e aí, quando a gente vai tomar um vinho com um amigo, sempre tem aquele amigo que fala, né, nossa, esse vinho tem nota de alguma coisa. O que significa dizer que tem nota de uma determinada característica, alimento? Quando eu falo, bom, esse vinho tem nota de madeira, de baunilha, de frutas vermelhas, de ameixa, não necessariamente aquele vinho levou ameixa, frutas vermelhas ou madeira na sua composição. Pode ser que sim ou pode ser que não. Se aquele vinho passou por madeira, é mais provável que ele tenha nota de madeira. Mas eu posso ter uma percepção de madeira sem que aquele vinho tenha tido contato efetivo com madeira. Como é que isso acontece? Quando a gente fala que um alimento tem uma determinada característica, nós estamos nos referindo a um composto químico aromático semelhante a daquele alimento que eu estou comparando. Então, se eu falo que um vinho tem nota de ameixa, isso significa que naquele vinho tem um determinado composto químico aromático que é semelhante ao composto químico aromático da ameixa. Então, é uma discussão quase química, né? Quase não, é uma discussão química ali de compostos que se parecem e que nós associamos esses compostos. Então, em primeiro lugar, é um efeito comparativo, em que eu posso ter naquele alimento ou não a composição, né? Eu posso comer um queijo e dizer, esse queijo tem nota de pequi. Não necessariamente ele levou pequi ali no seu processo de maturação. Significa que aquele queijo chegou numa determinada composição química aromática que se parece com o pequi. Então, tem um efeito comparativo, né, que eu preciso conhecer aquele alimento que eu estou comparando, e tem um elemento que é a composição química, que é similar e que eu consigo, então, comparar esses alimentos. Gente, não hesitem em me parar, tá? Se eu estiver indo rápido demais ou... enfim, de uma maneira difícil, podem me perguntar a qualquer momento, tá? Mas para que eu faça essa comparação, eu preciso ter aquele alimento no meu repertório. Se eu nunca comi baunilha na minha vida, como é que eu vou dizer que aquele vinho tem nota de baunilha? Eu posso aprender, alguém me ensina que quando você sentir esse sabor, você chama isso de baunilha. Mas se eu nunca comi pequi, como é que eu vou comparar um queijo a pequi? O meu repertório, ele é absolutamente fundamental para a minha percepção de um alimento. Eu não tenho como descrever aquele alimento se eu não tenho elo comparativo. Então, eu brinco, chamo isso de biblioteca sensorial. Porque se eu conheço poucos cheiros, poucos alimentos, a minha capacidade de análise, de comparação, ela é muito mais restrita. Quanto mais alimentos eu conheço, quanto mais cheiros eu conheço, maior a minha capacidade de descrever, de narrar aquele alimento. Então, tem dentro da filosofia da alimentação, se é que eu posso dizer isso, mas dentro da filosofia da alimentação, existem várias teorias, né? Tem uma muito que eu gosto muito, que é um autor que eu vou trabalhar aqui daqui a pouco, que é o Chapin,
que ele vai falar da epistemologia do abacaxi. Da primeira vez que europeus provam abacaxi, eles param diante daquilo e falam, como é que a gente vai descrever isso? Eu não tenho efeito comparativo. Só para vocês terem ideia, existem descritores padronizados internacionais para análise de alimentos, que é a indústria que utiliza sobretudo isso. Existe um descritor internacional que é reconhecido pela maçã, que é basicamente um composto químico aromático da maçã. Quando eu dou esse composto químico em sala de aula, isolado, aqui em Minas Gerais, sobretudo, as pessoas na hora falam assim, pequi, araticum, marolo, frutos do cerrado. E aí depois eu falo, o nome desse composto químico, ele é reconhecido pela maçã. Aí as pessoas falam, nossa, realmente, até parece mesmo com maçã. Mas o nosso repertório sobre esses cheiros é tão mais amplo do que o repertório internacional que a gente consegue ver nuances e diferenças ali dentro. Coisa que os descritores internacionais não veem, chamam tudo isso de maçã. Então, esse repertório conhecido, ele é muito importante para a minha análise, para a minha interpretação desse alimento. Né? O que eu conheço, as minhas experiências, o meu vocabulário, como eu vou descrever. Isso é uma dificuldade. Muitas vezes as pessoas sabem falar, eu gosto dessa comida, essa comida é boa ou essa comida é ruim. Aí você pergunta, por quê? Não sei, ela é boa. Então, o exercício do vocabulário, ele é muito importante para que eu consiga interpretar, compreender aquele alimento. E aí, nessa parte, o gosto mostra uma dimensão, uma expressão muito forte de memória. Ele está diretamente relacionado à minha memória, à minha experiência, a como eu estou elaborando a minha trajetória, o meu passado, o meu repertório. Bom, e aí, entendendo que a gente analisa e interpreta esses alimentos dessa maneira, a gente se pergunta, e o que é que a gente chama, então, de bom? Todo mundo fala isso recorrentemente, gosto não se discute. Um axioma presente aí desde a antiguidade, pelo menos. Né? Coloquei ele em latim exatamente nessa provocação de que é algo que passa aí vários tempos históricos. Mas nós, apesar de dizermos todo o tempo, gosto não se discute, a gente faz julgamentos. A gente diz, essa comida é boa, essa comida é ruim. Amigo, não vá naquele lugar. Ou vá, prove a comida daquele lugar. Então nós fazemos julgamentos, apesar de sempre retomarmos esse ponto de que gosto não se discute. E aí coloquei uma outra frase do Aristóteles, justamente também para provocar a pensar que é pelo gosto que se distingue na comida o agradável do desagradável, de modo a fugir deste último e buscar o primeiro. Aqui são dois conceitos que estão em dicionários. O primeiro, um pouco um apanhado de dicionários contemporâneos, e depois uma descrição do que é bom no dicionário histórico brasileiro chamado Rafael Blutot. Hoje se diz que bom é aquilo que é benéfico, salutar, digno de crédito, garantido, seguro, boas qualidades de uma pessoa ou coisa. São esses alguns dos termos encontrados. Depois, nesse dicionário do século XVIII, a gente encontra o termo bom tem ligação com o natural, coisa que tem uma bondade natural ou adquirida, favorável, achar bom o que se come. Este doente não acha bom o comer que lhe dão. Percebam como, já nessa conceituação do século XVIII, a gente tem uma presença dessa ideia de naturalidade. Né? O natural aparece como algo a ser aí apreciado. Um breve panorama histórico sobre história do gosto.
o que a gente tem quando a gente olha para a história, por exemplo, se a gente pega uma receita da antiguidade e do período medieval, e se a gente fizer essa receita aqui hoje, por exemplo, sopa de couve. Se a gente fizer uma receita de sopa de couve que está presente lá no livro de Apícios de Recoquinaria, que é um dos livros mais importantes, né, da antiguidade, e a gente reproduzir essa receita, a gente vai chegar num resultado final que essa sopa de couve tem tudo menos sabor originário de couve. Apícios de Recoquinaria. Apícios. Ou apício, enfim, são várias nomenclaturas possíveis aí. A gente chega no resultado final, então, dessa sopa de couve, que ela não tem esse sabor originário de couve, como a gente esperaria hoje. Se a gente fizer uma sopa de couve hoje, a gente chega num resultado final que a gente espera que ela tenha o quê? Sabor de couve. Ao longo da Antiguidade e da Idade Média, não se apreciava o sabor originário da natureza. O papel do cozinheiro era justamente aquele de consertar a natureza e, de certa forma, até se distanciar desse estado original. Então, o que se apreciava em termos de gosto era muito mais uma mistura de sabores, um sabor diferente desse originário. Numa certa medida, ao nosso olhar hoje, a gente diria até artificial. Hoje, se a gente vai ao supermercado e a gente pede lá 100 gramas de mortadela e 100 gramas de presunto cru, presunto de Parma, enfim. Claro, é muito mais caro 100 gramas de presunto cru, 100 gramas, né, desse presunto de Parma. Se a gente fosse fazer a mesma coisa lá na Idade Média, que era possível, os dois alimentos existiam, o que era muito mais caro e valorizado era a mortadela, porque justamente era uma mistura de sabores. O presunto de Parma, o presunto cru, era quase visto como um resto de animalidade do homem, a pata do porco que ficou ali secando com sal. Aquilo não era valorizado como é para a gente hoje. Então, esse gosto antigo e medieval é um gosto que aprecia muito mais essa mistura, né, essa, de certa forma, artificialidade desses sabores, né, que, no sentido de que distante do que é originário na natureza. E aí eu coloquei aqui uma passagem dos maias, que eu, na verdade, eu tirei da História da Vida Privada em Portugal, em que o relato é bastante provocativo. Vamos ler juntos. Imaginava então o Vilaça que daqui a séculos ainda se comeriam hortaliças. O hábito dos vegetais era um resto de animalidade do homem. Com o tempo, o ser civilizado vinha alimentar-se unicamente de produtos artificiais em frasquinhos e pílulas feitos em laboratórios do Estado. Ou seja, né, o horizonte de expectativas, aquilo que se esperava, é que a gente fosse deixar de comer essas coisas originárias ligadas à terra, à natureza, e fosse cada vez mais se conectar a algo distante disso e ligado a uma mistura de sabores, a uma artificialidade e até a uma alimentação em pílulas e frascos. O que para a gente hoje está tendo, e também, assim, existem movimentos ou que você valoriza isso de alguma maneira, postos, mas que também não se valoriza. Existe, né, todo um movimento, como eu vou analisar daqui a pouco, de valorização do natural. E aí, para pensar isso, eu gosto muito de um autor que trabalha com história do gosto, que é um autor estadunidense, que circula muito, mas enfim, hoje reside nos Estados Unidos, que é o Chapin, que ele vai pensar que experimentar o gosto de alimento é um ato tanto fisiológico, no sentido de natural,
quanto cultural. O fisiológico, natural, é essa percepção sensorial, né, que a gente estava aqui trabalhando inicialmente. Esses 5 sentidos, como é que eu percebo esse alimento, né, a partir do meu corpo. Mas existe também uma outra percepção, que é a minha percepção cultural, que como a gente já começou a ver, para eu dizer que esse vinho tem nota de ameixa, eu tenho que ter já comido ameixa. Então, o natural como um fator fisiológico percebido pelas papilas gustativas e como algo que tende a ter grande estabilidade no tempo. E o fator cultural que tem muito mais variabilidade, tanto em termos de tempo quanto de espaço. E aí a gente começa a perceber como é que essa comida, como é que esse gosto vai se expressando de uma maneira cultural e vai construindo uma ideia, inclusive, de patrimônio. No final do século XVIII e no início do XIX, a gente tem uma alteração, uma percepção muito diferente desses alimentos a partir de uma compreensão da química. A química altera significativamente a maneira como a gente entende os alimentos, porque a gente passa a ver ali nutrientes. A gente passa a interpretar esse alimento, mas não apenas só pela sua integralidade, mas a partir de partículas menores, a partir desses nutrientes. Então, a gente hoje olha, por exemplo, para um arroz e para uma batata, e a gente vê muitas similaridades no arroz e na batata, apesar de serem alimentos completamente diferentes. Mas a gente diz carboidrato. Então, a química é um ponto muito importante nessa história, porque ela altera a nossa percepção e como é que a gente vai nomear esses alimentos. Então, no final do século XVIII, início do XIX, há uma influência grande nessas experiências do gosto. E hoje, se a gente viu esse relato, né, dos maias, aí, dessa passagem, para dizer exatamente de uma valorização do artificial, hoje o que a gente tem é uma valorização não só do natural, como também dos ingredientes. Os ingredientes são um ponto muito importante. Né? No exemplo da sopa de couve, quando a gente diz uma sopa de couve, para a gente é óbvio hoje que se eu fizer uma sopa de couve, ela tem que ter sabor de couve. Quando a gente pensa nas palavras que nós estamos aqui trabalhando, né, uma percepção de sabor, eu me recordo de um outro caso que eu vou compartilhar com vocês, que é, quando eu estava fazendo esse mestrado, um dia, justamente tomando um vinho, alguém me pergunta assim, isso eu estava na Itália, alguém me pergunta, esse vinho sabe de quê? Eu falei, oi? A pessoa repetiu, esse vinho sabe de quê? Eu falei, olha, desculpa, não compreendi. E aí quando eu vou, né, aquilo me inquietou de tal maneira, né, a pessoa repetiu, ele tem sabor de quê? Aí eu falei, ufa, sabor eu consigo dizer alguma coisa. E aí, quando a gente olha para essas palavras, na sua raiz, na sua origem latina, são palavras que estão completamente associadas. Saber e sabor têm a mesma raiz latina. E, inclusive, depois disso, obviamente, eu vim a descobrir que na maior parte das línguas latinas, no italiano, no espanhol, no português falado em Portugal, se diz saber como sinônimo de sabor. Sabor aparece como derivação do latim saber, que tem significado de haver consciência de um determinado fato ou circunstância. Ou seja, se eu digo que um vinho sabe a madeira, porque eu tenho consciência de que ele tem ali, né, que ele é parecido, que ele tem um composto químico aromático similar a o de madeira, por exemplo, ou de ameixa.
provar, experimentar, provar o gosto e também saber, conhecer, e seu particípio presente, sapiens, significa sábio, mas também aquele que experimenta, aquele que prova. Percebam que essas palavras não só estão associadas diretamente, como elas remetem a uma ideia de que para eu fazer uma interpretação desse alimento, eu preciso de um conhecimento. Sem esse conhecimento, eu não consigo interpretar esses alimentos. E, de novo, aí, relatando outras línguas, inclusive, por exemplo, em italiano, se diz que quando você vai provar um alimento, né, você vai assaggiare, quando eu vou degustar um alimento. Então, quando você vai provar um alimento, se diz assaggiare, e eles falam sádio, ou seja, sábio é que assadia, sábio é quem experimenta. Essas palavras elas são parecidas em outras línguas. Em português, aqui como nós falamos no Brasil, elas ficam diferentes, mas estão diretamente associadas. Esse conhecimento, ele está ligado a essa experiência. Pode-se dizer assim que a ideia de conhecer se origina do sentido gustativo do verbo, ou seja, conhece quem experimenta, portanto, é sábio quem é experiente, experimentado, conhecedor. E aqui eu gosto de usar esse conceito de phronesis, né, que é um conceito aí filosófico, que eu trouxe uma definição para o Gadamer, mas a partir do Aristóteles, em que ele vai descrever esse conceito como uma espécie de experiência prática. Ou seja, eu preciso desse conhecimento, mas eu também preciso da dimensão prática desse conhecimento. Eu não consigo dissociar essas duas coisas. Então, aqui um trechinho um pouquinho mais filosófico. Segundo Aristóteles, phronesis é a sabedoria prática, um esforço de reflexão, uma ciência que não se limita ao conhecimento, dado que pretende melhorar a ação do homem, tem como objetivo descrever claramente os dialéticos das opiniões dos homens sobre esses fenômenos, e não apenas descobrir os princípios imutáveis da ação humana e as causas. Isto é, considera que a partir da opinião, da doxa, é possível atingir o conhecimento, a episteme. Para Gadamer, a phronesis está entre o logos e o ethos. Então eu gosto muito desse conceito para pensar como esse conhecimento ele não está isolado da dimensão prática. Não adianta só eu ter esse repertório, eu ter esse conhecimento, se eu não associo isso, por exemplo, à minha percepção sensorial das papilas gustativas. Bom, diante de toda essa reflexão, a gente se pergunta, e o que eu estou achando das comidas, como é que eu estou interpretando esses alimentos? E aí, para tentar responder aquela pergunta que eu me fiz naquele evento que eu contei para vocês da comida feita em casa, eu comecei a estudar o slow food. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar nesse movimento, mas ele é um movimento que começou na Itália, na década de 80, dentro, sobretudo de Roma. Esse é um movimento que, na verdade, acontece porque o McDonald's anuncia que vai abrir uma unidade na Piazza de Espanha, na Praça de Espanha, que é a praça principal de Roma. Quando o McDonald's anuncia isso, a Itália entende, é a americanização da Itália. Os Estados Unidos estão colocando uma sede principal no coração de Roma. E existe toda uma movimentação contra, um movimento, inclusive, dentro desse contexto de contracultura, contra a abertura
dessa unidade do McDonald's na praça principal de Espanha, na praça, né, em Roma, na Itália. E aí o slow food é um desenrolar desse movimento, né, um movimento que surge a partir disso, em oposição justamente ao fast food. Muita gente acha que slow food é uma comida lenta, não necessariamente, né? O slow food é uma oposição a essa comida, né, veloz, industrializada, muito simbolizada pelo McDonald's. Esse movimento não nasce com esse nome, nasce com o nome de Artígula, fica uns 2 anos e depois passa a se chamar efetivamente slow food. Quem funda é uma figura chamada Carlo Petrini, que é um jornalista italiano e que hoje é ativista e que continua sendo a principal cabeça aí do slow food, né, quem produz efetivamente conhecimento dentro do slow food. Aliás, não só ele, né, mas ele é o principal, ele é o presidente desse movimento. Então, nasce em 1986, não com esse nome, em 88 ele ganha esse nome de slow food. E aí, os 3 pilares que eles descrevem, né, o que é um alimento valorizado para eles é que tem que ser bom, limpo e justo. E aí, quando eles colocam que o alimento tem que ser bom, eu me perguntei, bom, o que é isso? Né? O que é que vocês estão chamando de bom? Aí eu analisei uma série de obras do Carlo Petrini, do Slow Food, e, sobretudo, o que você tem é um discurso claro contra essa industrialização, uma luta mesmo contra esse processo de industrialização dos alimentos. Então, uma valorização desses alimentos naturais, artesanais, etc., ainda que esse seja um outro conceito a ser problematizado, mas não aqui hoje. Mas uma industrialização, então, que é a centralidade desse movimento. O Carlo Petrini vai dizer que uma das maneiras de você ir contra essa industrialização é educar-se para o gosto, é um direito ao prazer. Então, o movimento tem uma série de ações, uma delas é um programa que se chama Educação do Gosto, que é justamente para que as pessoas se eduquem a perceber esses sabores, a saber o que elas estão comendo e, a partir disso, consigam fazer suas escolhas. É claro que eu vi uma série de problemas também ao longo disso, né? Não vou me deter a isso aqui, mas existe dentro do discurso do slow food uma certa idealização do passado que não pode ser assumida, né, integralmente. A gente precisa ver isso com cuidados. É inegável que o nosso mundo hoje ele é diferente da década de 80, né, que é diferente, enfim, de diversos outros tempos que a gente pode aí ver valor. Então não dá para levar isso, né, até as últimas consequências, é preciso ter cautela. Mas é um movimento, então, que está marcado aí no final do século XX por uma coisa que alguns historiadores chamam de McDonaldização da alimentação, né? Que é justamente essa valorização de uma comida mais rápida, que está, claro, dentro de um contexto de trabalho, de um modo de vida em que isso faz muito sentido. E que as pessoas adotam porque é eficiente, porque tem valor. Mas que o slow food, então, se coloca bastante contra isso para valorizar justamente esse natural, esse não industrializado. Há um ponto em que ele vai abordar uma industrialização que imita sabores naturais, né? Porque a indústria percebe o que a gente está valorizando e ela também incorpora esses discursos. Então, se a gente queria antes melhorar a manteiga, que a gente, né, no final do século XX, a gente queria melhorar a manteiga. A manteiga era um vilão, uma vilã, né? E aí a gente cria um produto que era, digamos assim, esse produto melhorado. Hoje, claro, a gente já não acha mais isso. Hoje há uma valorização dessa manteiga, a margarina já virou o vilão, porque é esse produto muito processado, industrializado
etc. Bom, então vemos aí um valor muito grande do natural. Além disso... Oi? Ah, sim, não, mas é porque eu estou me detendo aqui nesse momento a pensar o bom, mas dentro dos pilares deles, o que eles chamam de justo é o que é justo do ponto de vista da produção desses alimentos, né, de toda essa cadeia de produção de alimentos, tanto daquele que produz quanto daquele que está comercializando. Então, tem que ser justo para toda essa cadeia da alimentação, inclusive para o consumidor. E limpo no sentido ambiental, sustentável, de que a produção desses alimentos também tem que se deter a isso. Eu só acabei me esquecendo, porque eu estou aqui tão focada no bom, na valorização, que acabou passando. Obrigada, Cláudia. Mas aí então, Carlo Petrini diz que o bom é a expressão do sabor e do aroma do alimento, reconhecido por sentidos educados e bem treinados, fruto da competência do produtor e da escolha de matérias-primas e métodos de produção, que não devem de maneira nenhuma alterar a sua naturalidade. Então, a espinha dorsal desse discurso do que é bom é o natural. Além disso, aparece uma outra ideia, que é a comida de verdade. Quem aborda muito esse tema é também um jornalista chamado Michael Pollan. Talvez algumas pessoas aqui o conheçam. Ele ficou famoso por ter escrito um livro chamado O Dilema do Onívoro, no qual ele desbravou essa cadeia produtiva de alimentos nos Estados Unidos. Foi ver mesmo seus modos de produção, etc. Tem sua carreira um pouco com um jornalismo investigativo, né, e publicou então esse livro no qual ele ficou famoso, e depois disso diversos outros livros, outras obras, inclusive está hoje no Netflix, filmes e tudo mais. E um dos livros que eu considero aí bastante importante para pensar o que ele chama de comida de verdade, ou que nós hoje temos chamado de comida de verdade, é um livro de 2008, Em Defesa da Comida, um manifesto, em que ele vai fazer uma defesa bastante próxima à do Carlo Petrini, que é uma defesa dessa alimentação natural. Ele tem uma máxima que ele diz: não coma nada que a sua avó não reconheça como comida. Exatamente. Que é uma defesa contra essa industrialização, né, essa naturalidade dos alimentos, e que diz de grandes cadeias aí de produção alimentar. De novo, uma luta contra isso. O grande ponto que eu penso, que eu provoco a gente a pensar é que o que a McDonaldização e o que a indústria, de modo geral, faz com os sabores e a nossa percepção de alimentos. Muitas vezes ela altera significativamente aquele sabor originário da natureza. O que os estudiosos dizem do processo de McDonaldização da alimentação é que se reconheceu que havia uma preferência de uma coisa que eles chamam de sabor soft, que é a mistura de doce, salgado e ácido, que é a base de sabor do McDonald's. Eu poderia ter feito essa brincadeira mais cedo, acabei esquecendo. Em geral, eu pergunto para as pessoas: quem é que gosta de McDonald's? Aí, X pessoas levantam a mão. A quem gosta de comida agridoce? Aí, outras pessoas, algumas coincidem, outras não. Mas a principal característica de sabor do McDonald's é a mistura de salgado, doce e ácido, que é um dos grandes apelos da indústria. Toda essa discussão que a gente fez inicialmente aqui, ela é muito sofisticada dentro da engenharia de alimentos, que contrata pessoas para ver a aceitabilidade de produtos antes deles entrarem no mercado. Então, quando a gente come uma coisa industrializada, aquilo já passou pelo
por diversos crivos, critérios, análises, para chegar na nossa mão. Justamente toda uma discussão sobre o gosto, sobre o que é que a gente vai preferir ou não. Então percebam que duas figuras centrais da cena da alimentação contemporânea, do final do século XX, do XXI, valorizam o quê? Natural. O que a indústria nos mostra dentro desses todos esses testes de aceitabilidade? Que esse sabor soft é muito preferido. E que aí, de novo, volta aquele ponto do qual eu iniciei, que é: preferimos os alimentos, os preparos industrializados aos feitos em casa. Mas a gente não narra isso, de modo geral. Ninguém enche a boca para falar: ai, lasanha industrializada. A gente fala comida da mãe, do afeto. A gente retoma uma série de outras interpretações que fazem parte e são importantes para esse alimento, mas que na boca, como a gente acha que é, a gente tem uma outra compreensão. Meu ponto central é: será que a gente está se educando para perceber esses alimentos de fato? Ou a gente está se preocupando mais com as narrativas? E aí a gente fica nesse dilema: bom, eu gosto disso, mas eu como isso quando ninguém está vendo, eu faço isso quando... Porque a minha narrativa é: a comida boa é essa, mas aquela na minha boca que eu prefiro é outra. Que não é só apenas na boca, claro, tem uma série de elementos que estão ali presentes quando eu como um McDonald's. A maneira como eu como, com a mão, sentado, que cor eu estou vendo, como aquilo chega, que cheiro eu sinto, quanto eu pago por aquilo, tudo isso influencia, claro. Mas... Oi? Claro, completamente. O bom nessa hora ele fica próximo do justo. Pegando essa última fala sua. Acho que não. Próximo do justo? Sim. Não, completamente diferente. Acho que não. O justo Porque... defende você não ter mão de obra escrava, não ter produção. E até para pensar o que nós pensaríamos sobre justo desse bom. A gente pensa que justo do bom é uma coisa, mas a gente pode acabar preferindo outra. Sim. Esse bom está mais complicado do que parece. Que bom. Mas o bom e o justo, na Grécia Antiga era justo. Aham. Só para pior. Sim. Então, eu adoro McDonald's, mas não evito comer. Mas assim, eu tenho uma dúvida sobre o recorte sobre aqueles que elegeram o bom. Porque, por exemplo, assim, eu estou entendendo e concordo que o gosto, a percepção do que é bom, é um processo social. Uhum. Então, assim, a gente não está falando de organismos que são iguais em escala global. Uhum. Em cada lugar que você vai, a sua sensibilidade vai ser construída de acordo com o ambiente, Sim. a interação ambiental. Uhum. E aí eu fico pensando, por exemplo, o agridoce, a percepção de que o industrial é bom é feito, se deu em quem, em qual faixa etária, em qual recorte social e global. Uhum. Então, por exemplo, pessoas da sua faixa etária, de uma determinada classe social, uma determinada trajetória, desenvolveu uma percepção de uma experiência gustativa. Porque eu estou pensando assim que no norte de Minas, no norte do Brasil, a percepção que um agridoce é bom, como isso da Índia, entendeu? Eu queria saber assim, se isso é levado em consideração. Com certeza. A indústria alimentícia, ela fica usando, né, testes, assim como a ciência, vai testando e vendo. Bom, nessa classe social a gente tem uma preferência de sabor. Se a gente pensa, por exemplo, em
comunidades indígenas que têm a mandioca como base. A acidez é um ponto central de apreciação, de fermentação, né? Então você tem características ali de sabores que são marcadas. E a indústria percebe, testa isso e vê nichos de mercado para os seus alimentos. Então, se você analisa outros empreendimentos alimentares, né? Por exemplo, Outback, característica de sabor de Outback é saturação. Trabalham com saturação de sabor. Então, essas indústrias mesmo de alimento, elas reconhecem isso muito claramente e trabalham ali numa determinada linha para atingir um determinado público, enfim, classe, etc. Por que o McDonald's dá tão certo no final do século XX? Porque se entende que o agridoce é um sabor que tem uma grande aceitabilidade em diversos lugares. Então, se no final do século XX a gente podia fazer uma volta ao mundo comendo Big Macs, apenas, eu podia viajar ao mundo comendo o mesmo sanduíche, claro, com diferenças, mas era a mesma proposta, né, de sabor. Hoje, o próprio McDonald's já se reposicionou. Se a gente vai aqui num McDonald's mais próximo, a gente vai conseguir comer pão de queijo. Se a gente for na Itália, eu como pasta, macarrão. Se eu for na França, eu como croissant. Porque existe um valor local, que é o próximo ponto aí que eu vou chegar, que nós valorizamos. Só voltar num ponto que eu esqueci de falar, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Não sei se todo mundo conhece aqui, mas é um guia construído a partir de órgãos ligados à nutrição para recomendar à população brasileira o que deve ser consumido. A gente teve uma edição em 2014, nutricionalmente. Não, mas veja bem, a gente teve essa edição em 2014 que foi muito elogiada no mundo todo. Inclusive, me lembro, quando ele foi publicado, eu não estava no Brasil, estava estudando fora, e me lembro da recepção desse guia alimentar na Europa, muito elogiado. Por quê? Porque ele levava em consideração não apenas os seus aspectos de nutrientes, nutricionais, mas a cultura alimentar. Então, é um guia que não fala mais se você deve consumir. Você pode consumir no máximo 2 fatias de salame por dia. Estou dando aqui um exemplo, uma aberração, né? Mas ele não diz mais determinadas quantidades para todo mundo. Ele leva em consideração para essa recomendação a cultura alimentar, o que é um ponto bastante elogiável, tanto que depois de 2014 nenhum outro guia foi publicado. Ele continua sendo a referência aqui. O nutricionismo é um termo que não exatamente o Michael Pollan cunha esse termo, mas é um termo que ele vai aí utilizar largamente. E ele vai falar, bom, as pessoas, a partir da ciência da nutrição, começam a utilizar equivocadamente, né, fazem um uso exagerado dessa ciência da nutrição. Por quê? Quando ele vai desbravar essa cadeia de alimentos, ele percebe que existe uma grande industrialização da alimentação, claro, óbvio, evidente, né, nos Estados Unidos, mas aí ele pega uma série de dados que mostram, bom, nunca se preocupou tanto com saúde e alimentação, mas nunca teve-se tantas doenças ligadas à alimentação. E aí a principal hipótese para responder isso para ele é a industrialização. E das leituras que ele faz é que existe um uso equivocado da ciência da nutrição pelas pessoas. Então, as pessoas olham para o ovo e falam, ovo é alimento maravilhoso, vou consumir muitos ovos. Enfim, estou dando aqui exemplos muito banais, só para que vocês percebam como a própria, inclusive, indústria da alimentação vai utilizar esse discurso da nutrição para vender mais seus alimentos, para conseguir atingir mais esse público, já que se preocupa tanto com alimentação e saúde. Aqui coloquei alguns pontos que ele elenca o que ele chama de nutricionismo, né? Então, o mais importante para uma compreensão nutricionista dessa alimentação não é o alimento na sua integralidade, mas o nutriente.
por ser invisível e incompreensível, né? Precisamos da ajuda de especialistas para decidir o que comer, então a gente perde a capacidade, né, de escolha, muitas vezes, e dá isso na mão de um especialista. O objetivo da alimentação é promover um conceito estrito de saúde física, então o prazer, por exemplo, ele fica muito separado dessa ideia de saúde, que é uma coisa que na antiguidade, na Idade Média, estavam diretamente relacionados. Bom, Petrine e Pollan, numa defesa aí muito grande dessa alimentação natural. E aí eu começo a me perguntar, bom, então a gente está diante de um dilema. Como é que a nossa alimentação hoje tem se expressado a partir de uma coisa que a gente valoriza, né, desse natural, como a gente viu aí com esses autores, e também de uma industrialização muito, no final do século XX, ligada a esse sabor soft e etc. Para pensar como responder essa questão, eu comecei a perceber que talvez a melhor metáfora para a alimentação no início do século XXI não é mais a McDonaldização, como era no final do XX. Por quê? A McDonaldização diz de um processo de mundialização, de uma preferência, né, muito mundial, que eu consigo valorizar. Como a gente já falou aqui, o próprio McDonald's se reposiciona. Qual é uma metáfora possível para a nossa alimentação no início do século XXI? E uma das metáforas que eu encontrei até o momento de pesquisa, de doutorado, é que talvez o encapsulamento desses alimentos, como a gente tem feito em diversos casos, seja uma boa expressão. Sabe o café em cápsula da Nespresso ou de diversas outras marcas? Por quê? O café da Nespresso, ele, primeiro, torna muito mais simples o meu processo de fazer um café. Para eu consumir um café de qualidade hoje, se diz que o café tem que ser moído recentemente, ele não pode ter ficado muito tempo em contato com o ar, a água precisa estar numa temperatura tal, uma série de regras para dizer do que é bom. E que ali numa cápsula, que eu coloco num lugar e aperto um botão, claro. Você fala, para dizer o que é bom, ou de qual tribo pertence também, eu acho que é importante. Sim, com certeza, né? Tem a tribo também. Bourdieu total, né? Gostos de classe, claro. É porque, eu vou explicar isso, porque muitas vezes é preciso pensar o que a crítica gastronômica de uma alta gastronomia está valorizando, porque isso afeta uma alimentação lá embaixo. Eu vou chegar nesse ponto que, como é que os cafés, os outros cafés que não Nespresso, que é um café caro, estão sendo comercializados. Daqui a pouco eu respondo isso. Mas aí eu coloco lá a minha cápsula numa maquininha, aperto um botão. Continua sendo fácil, prático. Mas eu comprei um café do Cerrado Mineiro, das terras altas da Mantiqueira, do Espírito Santo, da Etiópia, da Colômbia. Existe uma grande demanda no início do século XXI que é consumir natural e local. Nós valorizamos isso, né, dentro de todo esse movimento, né, de valorização do natural. Um dos pontos para eu encontrar esse natural é o produtor, onde ele está localizado, consumir mais próximo de mim, né, diversas nomenclaturas para isso, comida quilômetro zero, comida local. Há um valor muito forte dessa comida do seu território. Diga. Isso perguntou agora há pouco, numa palestra anterior, uma explicação para isso que eu achei lindo. Um produtor falando do sabor social do alimento. Uhum. E eu nunca tinha pensado nisso como um sabor. Sim, sim. Tem uma dimensão, inclusive, do prazer, né, de apreciação
da dimensão social de que eu estou valorizando ali um pequeno produtor. Mas o café encapsulado, ele consegue vender isso. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém um padrão de sabor no mundo todo. É o padrão de consumo de café Nestlé. O mesmo café que, se a gente sair daqui, não demora muito a gente achar um café em cápsula, eu consigo consumir aqui, consigo consumir lá no baixo centro de Belo Horizonte, não da Nespresso, mas de outra marca, provavelmente do mesmo grupo, Nestlé. Eu consigo consumir no restaurante do Alex Atala, no... como chama? Dom. Eu consigo consumir esse café em diversas esferas sociais. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Esses cafés realmente vêm cerrados? Os da Nespresso, especialmente, eu já tive contato com um produtor que me falou assim, eu não consigo entender. A Nestlé vem aqui, compra o café da minha mão, paga um preço bom. Todo o café da Nestlé é encapsulado na Suécia. Então o café sai daqui, vai para a Suécia, é encapsulado lá e volta. E aí o cara ainda me fala, pô, mas é um preço bom. Tô quase comprando uma maquininha da Nespresso. Claro, numa cápsula da Nespresso tem uma série de outras coisas, inclusive ar, né? E preços variados. Preços variados. Então, o encapsulamento da comida é uma maneira de tensionar, né, esse global e esse local, que é uma demanda muito contemporânea. Carol, mas entrando nessa questão do bom, eu acho que tem isso que o João falou, do bom ser associado ao Estado. Assim, vou falar sobre isso. Ser Claro. associado a um lugar mais chique, Claro. né? Uma modernidade e tudo mais. Então, eu acho que é considerado bom, não é que é um café maravilhoso, é simplesmente pelo status que está sendo apresentado. Toda vez que a gente fala do gosto, tem uma dimensão social que ela é intrínseca. Se eu prefiro um determinado alimento, é porque eu estou numa classe social. Então, o exemplo da mortadela e do presunto cru nos mostra isso, né? Quando a gente diz, você come pão com mortadela, isso é uma marcação clara de classe social. Status, diferenciação, isso é evidente. O grande ponto é que o que é valorizado no topo, muitas vezes, vai chegando por cadência, claro, e se transformando lá embaixo. Esses dias fui comer um cachorro quente, mas assim, de madrugada, num lugar podrão, como vocês gostam de dizer aqui em Minas. Cheguei lá e o cara falou assim, tem batata palha artesanal. Falei, uau! Paguei, sei lá, R$3, R$4 pelo cachorro quente. Quem que está valorizando a artesanal? É a base? Então, por isso que a minha discussão, muitas vezes, ela está pautada numa discussão que a alta gastronomia faz, mas que tem uma interferência lá embaixo. É claro que as camadas sociais mais baixas lidam muito melhor com essa preferência de sabor soft. Quando você faz degustação, isso aparece muito. Esses dias, um jornalista gastronômico que trabalha com queijos aqui em Belo Horizonte, Eduardo Gerão, fez uma degustação aberta no Mercado Central. E aí fiquei ali um pouco para perceber quais eram os comentários das pessoas sobre esses queijos. E a maior parte dos queijos fedidos, fortes, intensos, as camadas sociais mais baixas não tinham nenhum problema em dizer maravilhoso, em alto e bom som. As camadas mais altas tinham alguma dificuldade com o cheiro, diziam, nossa, mas é forte, né? Claro, isso é evidente. Mas para pensar um bom, como é que aquilo que a gente está chamando de bom no início do século XXI atravessa essas camadas sociais, inevitavelmente eu preciso olhar para uma camada mais alta e também perceber como é que chega para uma camada mais baixa. Uma coisa que eu acho incrível é a valorização das
praça mais alta ali, uma coisa que a avó tinha ali no meio do jardim, comia, às vezes um refogado, coisa simples. Hoje em dia está aí novos pratos, né? De altas cozinhas e tudo mais. Então, assim, é legal a gente ver que também acontece o contrário, de um ingrediente simples, né? É ideal ali, espontâneo, do nada está ali ganhando visão, né? Não, absolutamente. Isso me faz me lembrar quando eu morava em Ouro Preto e eu ia para o supermercado. Em Ouro Preto tem aqueles muros de pedra, né? E eles são repletos de vegetação, lotados de capuchinha, que é uma punk, né? Uma flor que dá e que é comestível. Aí eu chegava no supermercado, tinha lá nas gôndolas da geladeira uma caixinha de capuchinha, 3 capuchinhas assim mortas, porque ela fica horrível depois que você colhe e põe na geladeira. Custava assim R$15, 3 capuchinhas. Mas eu tinha acabado de passar por muros repletos de capuchinha. E que as pessoas não olham, não valorizam e olham para aquilo mato, né? E que está presente na alimentação, muitas vezes, dos morros de Ouro Preto. Né, quando a gente vê distritos e morros que conservam mais uma alimentação tradicional, você vê a presença de várias punks, de urtiga, de capuchinha, enfim, por aí vai. Mas aí volta a ideia da moda e consumo. O consumo dele está ligado com o que a moda dita. Você pensar, sei lá, na moda seja de qualquer que seja Sim. a área, a indústria sempre vai trabalhar nisso para incentivar o consumo de alguma forma. Pode ser alimentício ou, sei lá. Sim, só que quando eu, né, qual é a minha defesa? Quando eu penso numa educação do gosto, eu não vou educar alguém para falar assim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Quando eu sei diferenciar esses sabores, quando eu sei interpretar, reconhecer, o que a pessoa vai escolher, ela tem capacidade para aquilo. Ela não está refém do que a indústria vai viciando ela ali em termos de sabores, do que alguém está dizendo que é bom, do que um rótulo diz. Quando eu faço um trabalho de educação do gosto, é a maneira que eu tenho de capacitar as pessoas para que elas façam suas próprias escolhas e não fiquem reféns de uma indústria ou de próprias defesas aí do natural. Eu posso não gostar de comida de sabor originário da natureza, tá tudo bem. Então, assim, essa educação para o gosto é algo que nós precisamos trabalhar cada vez mais, porque é só isso que nos capacita a escolher efetivamente e não ficar refém de narrativas, do que as pessoas vão dizer sobre o que se deve ou não consumir. Eu estou pensando aqui, quando você está falando, como pensar em educação do gosto e natural, né? Tudo bem, é uma questão cultural, mas como pensar em educação natural, diante desses alimentos, tem os formatos que a gente está tendo, essa quantidade absurda de agrotóxicos, né? Porque o gosto dos alimentos são de fato alterados. A gente conversa, não li nenhum estudo sobre isso, mas quando a gente conversa com pessoas mais velhas, as pessoas não. Aí eu não sei, a gente teria. Enfim, mas eu estou pegando uma coisa bem assim, senso comum mesmo. As pessoas relatam outros gostos dos alimentos, sabe? O frango de hoje não tem o mesmo gosto que antes, o chocolate de hoje há 30 anos atrás. A minha mãe conta assim, uma coisa que marcou muito de um pão que meu avô levava para ela quando trabalhava na antiga fábrica da Santa Elizabeth. E a minha mãe falou que outro dia ela viu, então na padaria, um pão muito parecido, assim, com aspecto. E ela pegou, voltou várias vezes, aquilo ficou gravado na cabeça dela, na infância dela. Ela falou que algumas vezes ela já pegou, sabe? Antes ela olhava assim, pensava. Ela falou que ela sentia aquela coisa, ela sentia aquele gosto, o gosto não cozinha. Ela falou que aquele gosto ficou gravado na cabeça dela, que era um pão delicioso, mas que ela nunca mais sentiu assim. Então eu fico pensando como falar de natural, busca de natural, mas que na verdade é um artificial, né?
falou do encapsulamento, mas eu já visitei um assentamento, sem terra, não sei contar agora, mas está com Brumadinho. E aí o senhor contou pra gente, quando a empresa chega lá, ela chega falando, olha, eu quero tem que ser de acordo com as regras que eles estabelecem. Se não for padrão tal, eles não compram. Ou eles seguem ao que a empresa está colocando, ó, você vai usar remédio tal, você vai produzir isso desse jeito, você vai fazer isso desse jeito. Ou não se fecha. Ele falou, o preço de fato, em vista do que ele tinha na época, era um preço muito melhor. Mas ele falou que ele não tinha liberdade nenhuma, tinha que usar o padrão da empresa. Então eu fico pensando até que ponto, Sim, né, absolutamente. que essa maquininha compensa e até que ponto esse dono está, de certa forma, fugindo, né? Enfim, a esse natural e a gente também preso nisso que não é natural, é totalmente artificial. Natural está só na cabeça da gente. Nossa, tem muita coisa dentro disso que você falou. Porque, por exemplo, para o produtor vender o café dele a determinado preço, o que determina basicamente isso existem diversas associações, sociedades de café que vão fazer uma série de baremas, critérios. Um deles é a análise sensorial, que você tem que atingir determinada pontuação para que seu café seja considerado. Aí tem nomenclaturas. Gourmet e acima de determinada pontuação, um café especial, que é quando seu café realmente vai ser muito melhor pago. Então tem uma série de coisas que o bom atravessa aí, que é o que a gente chama de bom, inclusive determina o preço que alguém está pagando pelo café. Porque existem análises para determinar o que é café especial, o que é um café comercial, o que é um café gourmet. Tudo isso passa também por uma percepção, né, do que nós estamos chamando de bom. Claro que existe toda uma discussão nisso, de agrotóxicos e etc. Mas eu não entro exatamente nesse ponto, até porque os agrotóxicos muitas vezes não interferem diretamente o sabor. Não necessariamente. Pode interferir, mas não é apenas isso. Não é um alimento ser produzido com agrotóxico que interfere num sabor. A minha maneira de produzir um alimento organicamente pode interferir completamente naquele sabor. Então esse é um ponto, mas não é o ponto exatamente que eu toco aqui para pensar a educação do gosto, porque aí a gente entra num campo bem maior, que é uma discussão social, uma discussão, enfim, de saúde, inclusive, que é muito complexa e que tem que ser enfrentada. É inegável. Mas do ponto de vista do gosto, do sabor, se eu sei que aquilo tem agrotóxico ou não, interfere na minha interpretação, mas não necessariamente nas minhas sensações gustativas. Eu sei que é um pouco frustrante saber disso, mas Então, essa é uma discussão complexa mesmo, não é simples, mas eu concordo com você que a questão dos agrotóxicos precisam ser enfrentadas, e é uma das bandeiras que o Slow Food trabalha. Eu tinha mais alguma coisa para dizer, eu esqueci. Acho que eu queria falar uma coisa. Nas escolas de engenharia de alimentos, uma das primeiras aulas que se dá é o que significa gostoso. E a definição de gostoso é o que contempla todas as áreas de sabor da sua língua. Ou seja, tem que ser azedo, tem que ser ácido, tem que ser doce, tem que ser amargo. O exemplo que é dado com um aluno no início do curso é uma salada de alface com tomate, porque o alface é amargo, o tomate é ácido, ele também é doce, e você tem todos os sabores. E o segundo exemplo dado é muito simples. Sua mãe está fazendo um bolo, ela bota uma pitada de sal, e ela está fazendo um salgado, e ela bota uma pitada de açúcar, para contemplar mesmo que você não sinta todas as questões do gosto. O que acontece hoje com as análises, mas não estão publicadas ainda, né, é que a gente sabe que tem inúmeros agrotóxicos que eliminam partes do sabor. Eliminam a parte doce, a parte salgada, então elas chegam a comprometer o gosto enquanto interferem em parte do sabor. Isso acontece por uma série de
reações químicas. Isso pode acontecer, por exemplo, sem agrotóxicos. Se você tem uma mistura de determinados componentes químicos, você não percebe uma característica ali de sabor. Né? A gente está falando aí de reações químicas, que os agrotóxicos podem ou não interferir, não necessariamente. É só esse o ponto que eu bato, porque ele não é o que explica me lembrei, uma ausência de sabor. Quando a gente fala dessas memórias... Sim, não, isso por reação química pode acontecer. O que a gente remete muitas vezes para essas lembranças é uma memória afetiva. E isso muitas vezes é inalcançável. Não há sabor nenhum que eu vá chegar e que vai me remeter àquela experiência que eu tinha comendo as madeleines de Proust, enfim, qualquer coisa que a gente queira citar aí literariamente para pensar de uma memória alimentar afetiva. Né? O gosto ele é uma expressão muito forte de memória. Uma valorização, muitas vezes, desse passado, mas que também tem o presente, que ele precisa, né, do presente para ser expresso. Então, é muito recorrente. Isso é a coisa que mais acontece, é alguém remeter a uma experiência do passado para dizer algo que não come mais. Ou então, alguém que prova um determinado alimento e chora, porque remeteu a uma experiência pregressa. Então, o afeto, ele é muito importante para interpretar esses alimentos, né? Essa dimensão emocional mesmo, a maneira como eu me relaciono com esses alimentos. Recentemente eu vi uma pesquisa para pensar... Agora eu preciso tomar cuidado para não dizer bobagem, né? Porque eu não me lembro bem a pesquisa. Eu vi só numa apresentação num congresso, não li ainda. Mas é para pensar a alimentação de mães que sofreram a perda de seus filhos, né? Um grande trauma, como isso altera a sua percepção alimentar. Então, muitas delas têm traumas alimentares, não conseguem comer determinados alimentos, porque remetem aí às experiências traumáticas delas. Pesquisa bastante interessante. E que justamente coloca em questão essa memória, como eu resgato isso, como eu coloco isso no presente, e etc. Mas aí a gente, né, aqui já deu vários exemplos desse gosto como memória e como uma dimensão de patrimônio, porque nós vamos valorizando determinadas coisas, né, sustentando discursos, narrativas, por menos que a gente reconheça. Às vezes a gente acha, né, se eu perguntasse aqui antes, qual é a nossa preferência alimentar de hoje? Iam sair opiniões bastante diferentes. Mas existem também muitas permanências desse gosto. Expressões dessa cultura que são recorrentes e que se expressam. Isso é muito claro na indústria de alimentos, porque a indústria de alimentos tem um olhar para lucrar com isso e conseguem perceber com mais clareza. E os consumidores, muitas vezes, olham para isso exatamente com esse olhar de que isso é sofisticado. Historicamente, quem fica nomeando percepções sensoriais é uma elite intelectual. Saber descrever um vinho é um conhecimento sofisticado, que tem distinção de classe. Na verdade, até a forma de experimentar o vinho passa por um sistema de classificação muito próprio. Assim. Então, determinados países que costumam beber vinho não necessariamente tem o mise-en-scène francês, que aí vários hotéis, restaurantes incorporam isso. Mas é isso que nos impede de ter uma percepção melhor, mais sofisticada desses alimentos. Porque se a gente acha que para entender, para descrever um alimento, um vinho, ele precisa estar numa taça X, numa determinada temperatura, eu preciso saber qual é a uva, eu preciso saber qual é a região produtora, eu estou perdendo em conhecimento. Eu fico refém do que a indústria vai me dizer para consumir. A educação do gosto, ela tem que acontecer não só para uma elite, ela tem que acontecer, né, aí transversalmente, né, ela tem que acontecer em diversas esferas sociais. Porque se a gente entende que descrever um alimento
é uma distinção de classe, eu não consigo fazer com que classes marginalizadas saibam que elas estão consumindo de fato. Tem uma entrevista que um jornalista faz dentro de uma tribo indígena das mais isoladas no Brasil, e ele vai entrevistar, e aí ele pergunta para uma garotinha assim, qual é a sua comida preferida? E ela diz em alto e bom som que é a linguiça calabresa. Porque existem barquinhos, né, que vão fazer esse comércio de alimentos. E aí o desespero do jornalista é, olha todo o potencial, o conhecimento sofisticado de alimentação que tem aqui, e a criança, o que ela mais gosta é linguiça calabresa. Mas, Carol, a gente tem um problema de patrimonialização com conhecimento, né? Porque não é só com relação a isso. Por exemplo, eu já vivi 2 exemplares horrorosos na minha vida. Há 15 anos atrás, quando começaram as primeiras escolas de gastronomia, nós recebemos um grande chefe espanhol e estava na onda, né, de dizer que a fève tonka era tempero da moda. Eu não sabia o que era fève tonka, porque eu tinha visto quando eu botei o olho e falei, pô, isso vende na loja de macumba. Aí nós me mataram, dizendo, de desmerecer o cara. Aí na almoço eu fui na loja de macumba, eu dei o que era aquilo, o cara falou, é cumaru, lá da Amazônia. Comprei um saco, dei de presente para todo mundo, falei, viu? Custava $100, 100 gramas na Espanha, custava R$1 a semente na loja de macumba. Mas se você for na loja de macumba, hoje não tem mais nenhuma. Né? E nós já recebemos no Festival de Tiradentes uma mulher que veio da África do Sul, que ela veio com a maleta amarrada com cadeado no pulso, e eu achei que era uma trufa rosa, alguma coisa do gênero, porque ela ia no banheiro, ela levava a mala, ela ia no hotel, todo lugar que ela ia com aquele negócio amarrado. A primeira aula dela foi no verde mar. Quando ela abriu a malinha, primeiro ela falou que a erva só nascia debaixo dos baobás, que era o melhor tempero do mundo, fez todo mundo provar uma carne, todo mundo, ó. Quando ela abriu, que eu olhei assim, falei com o menino verde mar, vai lá embaixo, busca uma bandejinha de poejo. Sabe poejo, pra você chá pro neném? Era poejo. Alguém aqui já temperou carne com poejo? Eu só depois dessa mulher. Né? E ela queria vender aquele negócio de $1.000 a marinha. Poejo, gente, poejo. A gente desmerece por não conhecer. Quantos aqui já provaram uma baunilha banana? Né? Então, eu acho que tem muita coisa na patrimonialização que fica entregada por nós não conhecermos o nosso potencial, o nosso patrimônio. Com certeza. E porque a gente fica restrito ao que as pessoas dizem que nós devemos consumir, o que é um alimento bom, né? O que está disponível para a gente. Isso é comida, isso não é. Tudo isso faz parte da maneira como a gente está interpretando. Você já comeu uma flor de ipê amarela? Ipê amarela, já. Quem já? Você não vale, Silvia. Pois é uma delícia, né? Maravilhosa. Sei, tem a doidada, tá todo florido, não tem tudo. Mas, cara, uma coisa que eu fico tentando entender, assim, então, esse processo de educação do gosto é a possibilidade de aumentar o repertório gustativo da pessoa, tudo, porque, assim, você foi crítica à ideia de naturalização, de natureza defendida. Né? E, de fato, aí tem essa máxima também que comer é um ato político e tal, esse negócio todo. Mas a educação do gosto não necessariamente passa por aí, é só ampliar o repertório e conhecimento sobre gosto. Sim. Que não é pouco, claro que não. É ampliar o repertório e aprender a descrever. Então, sim, é preciso saber o que é um sabor umami, o que é um amargor, o que é uma acidez, quais são as nuances disso, quais são esses descritores. Tudo isso a gente, né, assim como a gente aprende matemática, na minha opinião, a gente precisa aprender a ter análise sensorial, ter educação do gosto nas escolas. Porque é isso que nos capacita a interpretar os alimentos. E aí eu uso a dimensão que o Chapin utiliza aqui, tanto gosto como cultura, quanto fisiológico.
A gente precisa da parte análise sensorial, química, mas a gente também precisa da parte cultural. Elas são indissociáveis, não dá para colocar só percepção sensorial. Não é apenas isso, eu preciso compreender a que sentidos estão atribuídos essas percepções. E que também a filosofia toca muito aí essa discussão. Então, a sua ideia seria fazer uma autonomia do paladar individual, assim. Como se, em vez de desenvolver um pensamento crítico, desenvolver um paladar que a pessoa conseguisse ter uma autonomia de gosto. Não sei se é uma certa seria. Eu vou pensar sobre isso. E, imediatamente eu diria que não é exatamente uma autonomia, mas que ela é uma autonomia é uma consequência. Quando eu educo a minha percepção, eu ganho autonomia. Para interpretar. Necessidade crítica. Sim. Nós aprendemos a fazer interpretações econômicas, sociais, a gente faz uma série de interpretações, a gente aprende diversos conteúdos, mas nós não somos educados para perceber os alimentos. Incomoda muito de pensar esse sintoma de educação do gosto, assim, nesse sentido também que reflete em certa medida o que a gente estava pensando, agora um pouco sobre encapsulamento e tudo mais, porque a gente está vivendo um tempo inteiro com uma apropriação discursiva de algumas palavras, e essas são usadas como descritoras de algumas coisas, por isso acessa, em certa medida, as camadas mais baixas. E aí onde mora a grande necessidade dessa educação do gosto é para entender quem são esses articuladores e por que a gente toma determinados adjetivos e usa ao mesmo tempo substantivos para falar sabor de piqui, sabor de couve, sabor de jaca. E o que é isso enquanto representatividade de sabor doce, amargo e uns reflexos culturais todos, né? Mas assim, ao mesmo tempo, existe toda uma lógica de uma grande empresa que recupera de um pequeno produtor toda a sua grande produção e ela coloca isso tudo numa cápsula e vende como bom e essa coisa toda, assim. Então, desse encapsulamento que está aí reverberando uma ideia de apagamento, a gente compra como ficção, assim, alimentar o tempo todo, e isso é um reflexo de uma Dona Benta, né? Uma farinha Dona Benta que todo mundo consome, mas a gente dá o nome de bolo de laranja da vovó. Então, o que me preocupa, em certa medida, a anedota que você traz assim, inicialmente, eu estou num grupo de mestrandos de história da alimentação e mais várias coisas, vários estudantes de um monte de coisa com todo um apuramento disso, pantagruélicos absolutos e tal, e aí eles identificam o que é industrializado como coisa de casa, como coisa da avó. E aí a gente, um sintoma real é o que a gente está chamando de comida afetiva e comida de verdade. O que são essas duas palavras quando a gente está pensando todo dia em educação do gosto? Em se educar pensando em questões estéticas e políticas do gosto, assim, né? Aí a gente usa a revilia essas duas palavras, se apropria delas também para comércio. E onde que está isso? Onde que está esse verdadeiro e onde que está esse afetivo, assim? Como que a gente está manipulando isso na nossa casa? Como que a gente está manipulando isso em termos de tempo, assim, né? Porque tudo que rege a nossa relação atualmente com o alimento é o viés de tempo que a gente não consegue compreender. Não existe isso. E só existe alimento porque tem uma conexão com a natureza que só funciona porque existe um tempo para se plantar e para se colher. Né? Então, assim, essa ruptura que cria um paradigma para a gente atualmente, assim, como chegar nessa educação para falar dessas duas palavras e para isso ser internalizado como experiência, né? Como experiência gustativa, assim, é muito delicado e ao mesmo tempo muito expansivo, né? E eu também me pergunto muito sobre isso, assim, Carol, sabe? E é uma encruzilhadinha que eu acho que a gente está, mas essa ficção do sabor atualmente para mim, assim, muito curioso, sabe? Como que isso é tomado facilmente por todo mundo e às vezes até pelo Petrinho, sabe? Até pelo nutricionismo do bolo, sabe? Assim,
uma chave muito mais discursiva nisso tudo Claro. do que Propriamente. essencialmente o que a gente está precisando de viver, né? Claro. E aí, não sei. A sua fala me faz pensar em duas coisas. Uma primeira é que a gente se apropria mal desses conceitos, né? Então, assim, um dos conceitos que eu já analisei aí no início do século XXI é o processo de gourmetização, né? Muitas coisas viraram gourmets no nosso mundo brasileiro, né? O cachorro-quente virou gourmet, os churros virou gourmet virou, né, pipoca, milhões de coisas gourmetizaram. Né? O gourmet é um conceito francês associado a um outro, que é o gourmand. O gourmet ele remete a uma ideia de refinamento, de sofisticação. E o gourmet está muito mais ligado a uma dimensão de apreciação. Né? É claro que existem usos exagerados aí nos dois lados. O exagero do gourmet é essa gourmetização, esse excesso de sofisticação, de refinamento, que muitas vezes não tem um refinamento em si, nada se alterou naquele alimento, mas a partir do momento que você chama de gourmet, você consegue vender mais caro. E para o mundo francês, o gourmand, o exagero dele é como se fosse uma espécie do glutão, né? Daquele que come demais por prazer, quantidade, etc. Então, se a gente vive hoje o problema do gourmet, a França vive o problema, digamos, do gourmand, né? Um dos conceitos que eles atacam hoje. Os gourmets gourmands. Ah, A exemplo de Luís XIV. essas anomalias vão sendo... Mas hoje, o gourmet já passou um pouco. A bola da vez é o artesanal. Né? Nós valorizamos o artesanal quase como um sinônimo de natural. Quando, na verdade... O artesanal ele é um conceito para dizer de algo que foi feito com as mãos. Pressupõe menos industrialização, é esse que é o problema. Não necessariamente. Sabe por quê? Eu posso fazer um chocolate Páscoa. Eu vou fazer ovo de Páscoa artesanal. Eu comprei um chocolate. É um artesanal. Esse é o ponto. Eu posso chamar esse ovo de Páscoa de artesanal, porque eu manipulei ele manualmente. Não necessariamente eu estou dizendo de um produto artesanal que ele não é industrializado. Ele pode ter passado por um processo industrial. Querem um exemplo mais chocante que esse? Queijo Minas artesanal. Aí vocês vão me dizer, não, queijo Minas artesanal, coalho industrializado de todos os produtores de queijo em Minas Gerais hoje. Não é permitido usar coalho natural. Tem quem nos escondiu. E poderia até colocar uma imagem aqui do coalho, é bem chocante, porque é uma embalagem bem... Você fala assim, meu Deus, que medo. Então, é preciso que a gente entenda bem o que nós estamos consumindo. Eu posso chamar esse queijo Minas artesanal. Ele foi manipulado artesanalmente. Isso não significa que ele é não industrializado, natural. A nossa compreensão que precisa se sofisticar sobre essas coisas. Carol, mas eu acho que aí entra no debate assim, o que é natureza. Desculpa. Essa discussão ela é necessária. Porque assim, aí, no final das contas, a sociedade ocidental separou natureza e cultura, né? Sim. Então, assim, acho que de fato existe uma diferença sobre cadeia produtiva, que é industrial. Né? Você acha que isso está vinculado a esses níveis produtivos e hegemônicos também. Então, por exemplo, o caso do queijo daqui de Minas, né? O que faz, por usar o coalho industrial, ele se torna industrial? O queijo? Não. Não, então, só não. Porque assim, aí são níveis da cadeia produtiva bem diferentes, assim. Completamente. Eu concordo e acho que o queijo tem que continuar sendo chamado de artesanal. Porque assim, se a gente coloca sobre essa perspectiva natural, o natural só faz sentido quando você separa natureza e cultura. Porque, de certa forma, tudo é natural. Ou nada é natural. Sim. Porque assim,
pensando na questão do planeta, tipo, não existe dentro e fora, né? Todos estamos dentro. Então, você acha que aí só nesse sentido dessa problematização, assim, porque de fato nada assim, o que é natural? Sim, não, essa é uma discussão de base filosófica mesmo, e que ela é importante. Mas o que nos interessa, por exemplo, está em debate agora no nosso cenário, que é o governo está instituindo um novo selo para regulamentar esses produtos de origem animal, que é chamado de selo arte. Então existe lá uma cláusula, o que é artesanal. Né? E nós estamos participando desses debates, nós concordamos. Então, se aproximar também desse tipo de discussão é muito importante. Né? O que é artesanal hoje está sendo definido nesse momento, está em processo. O que nós vamos chamar de artesanal, o que vai entrar dentro do selo arte ou não, é em debate. Essas linhas sempre são muito tênues. Esse exemplo do queijo bate bem com esse exemplo da farinha, né? Da banana do bolo da vovó. Porque por mais que você use, né, o ingrediente que é industrializado que você está no supermercado, o método de preparo da vovó vai dar esse valor. Sim, sim. É a mesma coisa do queijo, é a mesma intenção. Com certeza. Uma outra coisa que eu pensei a partir da sua fala, sobre os nomes que nós damos, uma das minhas bandeiras hoje é que dentro de determinados campos de conhecimento de alimentos, eu dou aula em curso de gastronomia, né? Então, por exemplo, o mundo do vinho tem descritores padronizados para descrever o vinho. O do café é a mesma coisa, do queijo, né? Do chá, por aí vai. Cada nicho de compreensão de alimentos, existe ali associações, existem pessoas, existe um debate, existe uma construção científica para dizer quais são os descritores mais recorrentes para se analisar aquele alimento. Nós utilizamos no Brasil hoje apenas descritores, que são descritores internacionais. Então, toda vez que a gente vai analisar queijo, a gente usa descritores de fora. Todo o nosso repertório de conhecimento aqui está, para não dizer apagado, pelo menos silenciado. Ele não aparece. Então, saber que eu posso tomar um vinho e falar que ele tem sabor de, sei lá, vamos pensar numa coisa nativa do Brasil. Saputi é permitido. Você não precisa se sentir fora de nenhum circuito. Você pode tomar um vinho e falar que tem sabor de saputi, que deve ser maravilhoso, inclusive. Para quê? Sabe, para quê precisar achar frutas vermelhas no vinho? Olha para o seu repertório de conhecimento. E nós não nos empoderamos disso. A gente fica refém desses conhecimentos. A gente acha que para eu saber alguma coisa eu tenho que ter participação, tem que ser de fora, tem que ser sofisticado. Sim. Na minha hipótese até o momento, a nossa construção de gosto ela é pautada por um gosto europeu. Não há uma valorização de um gosto nem ameríndio para colombiano e tampouco africano, grosso modo. Isso foi uma coisa que quando você estava falando um pouco desse campo da descrição do sabor, da descrição notas de, eu fiquei pensando demais assim, aquele momento Todorov, aquele momento descoberta do Brasil e tal. Chegar aqui esse bando de gente, que é uma discussão que eu levanto sempre também assim, em sala com os meninos, e como descrever nada que é visto, nada que ainda foi visto, até aquele determinado momento. Quais são os tratos linguísticos para colocar isso daí enquanto um discurso que vai se eternizar, assim? Pode ser discutido, rediscutido posteriormente, sim, mas como que isso começa a ser eternizado? Aí você vai pensar na arca do gosto no Brasil, e existe uma série de dificuldades de trazer isso, porque ou vai para um campo muito popular, e aí a gente mergulha efetivamente no conceito da avó. Sim. E aí, olha, isso daqui na terra da minha avó era chamado assim assado. Aí você tem um desmembramento gigantesco daquela mesma planta, azedinho, e aí ela vira 4, 5, 6 nomes. Ou nomes diferentes para a mesma coisa. Dialetal, assim, riquíssimo.
e ao mesmo tempo o campo científico lá atuando e às vezes ele tendo como uma premissa verdadeira para quem está de fora, assim. Né? Então, para nós, volta sempre no campo de uma identidade rechaçada, no campo brasileiro, assim. Sim. E eu acho que é por esse caminho que a gente vai conseguir minimamente entender o que é essa necessidade de educação do gosto no Brasil, assim, para o leite ninho não virar o nosso fetiche do brigadeiro, Exatamente. o nosso fetiche do açaí, sabe? Porque isso com o açaí, por favor, gente, assim, O açaí. é uma delícia, e agora eu vou também falar lá aqui, que meu amigo falou, eu gosto de McDonald's. Tá Sim, tudo bem, né? Combina, é legal, é interessante, tá? De texturização, mas por que isso está junto aqui? Sim. Por que a gente faz essa combinação e o que a gente tem como intenção nessa combinação? Assim? O que isso está educando? Que tipo de experiência cai? Porque no campo sensorial e cultural, que aqui, né, o grande caminho que você estava trazendo, que você trouxe, é muito funcional, mas e depois disso, em termos de identidade, e a gente já tem um xarope de Guaraná ali investido na coisa toda, é o quê? Sabe? Essa gambiarra significa o quê para nós? Significa a nossa construção colonial, que para mim, assim, é muito forte na nossa alimentação, o quanto para valorizar coisas de uma matriz cultural que não seja europeia, a gente precisa sempre, ou se para usar um ingrediente ou nativo, ou um ingrediente, né, que a gente recebe via África, a gente usa técnica europeia. A gente precisa sempre desse veículo, que é quase como um fio condutor de aceitabilidade. Então, ok, o açaí é massa, é nativo, mas aí eu associo ao leite ninho, né, que é um alimento de tradição europeia. Então, isso é algo que permanece muito na nossa alimentação. Eu brinco que em Minas Gerais, para valorizar comida mineira, a gente faz risoto de costelinha com ora pronobis. Né? Costelinha, né? Comida mineira, ora pronobis, produto nativo. E aí a gente usa uma técnica, de fora, que é para dar valor, né? Então há uma permanência muito grande. Há uma permanência muito grande do nosso passado colonial na nossa alimentação. E muitas vezes a gente pode nem querer comer o risoto, mas é pelo menos para sofisticar, né? Para melhorar, para valorizar. Eu acho que não manter o sabor. Porque se você quer fazer comida mineira que seja transformando em risoto, né? Assim, a gente tem muito isso, essa função de cozinhas, né? Mas o problema é você desprender completamente, falar que é um risoto de quinta fazendo sei lá o quê. Então, assim, eu acho que se você se manter fiel aos sabores, essa memória afetiva que a gente tem de comida mineira, aí tudo bem, não tem problema você inovar, né, nas técnicas. Só que aí quando a gente começa a pensar em identidade, se a gente olha para essa história... não pode chamar de comida mineira também. Então, porque aí a gente tende a achar que a identidade ela existe no início, né? A gente remonta sempre à origem das coisas para pensar a identidade. Mas a identidade ela está justamente no fim do percurso. O início ele faz parte, mas eu preciso muito da trajetória desse percurso para a construção de uma identidade. Então, se a gente olha para o início da alimentação em Minas Gerais, a gente vê uma alimentação completamente diferente da que a gente tem hoje. A que a gente tem hoje se parece um pouco mais com a do século XIX, a do XVIII, pouco. Então, essa construção identitária ela é muito complexa, né? E ela é construída hoje, dinâmica, instável, vai se reconstruindo cotidianamente. E não dá para pensar só numa vertente para compreender uma identidade, nem só em ingrediente, nem só em técnica, né? Tudo isso compõe ali a construção de uma cozinha. Afetei muito a cabeça de vocês? Espero que não. Bom, acho que é isso que eu tinha para dizer.
Peço aí que vocês me escrevam se ficaram ainda inquietos com coisas, me inquietem também, por favor, mais do que já fizeram. Essas trocas são muito boas, ainda mais para mim que estou nesse momento assim de estar mergulhada numa pesquisa de doutorado, então eu penso nisso um pouco mais que 24 horas por dia. Então essas trocas são mesmo muito boas, muito felizes para mim. Mas espero que eu tenha afetado vocês no sentido de pensar, né, interpretar melhor isso que a gente está comendo, conseguir descrever melhor esses alimentos é um dos caminhos, né, possíveis para que a gente fique mais autônomo, né, menos refém de determinadas narrativas. E isso é um exercício cotidiano. Muitas vezes a gente acha que a pessoa que leva um caderninho para o restaurante é um crítico gastronômico chato. Mas anotar a nossa percepção é uma maneira que a gente tem de produzir conhecimento sobre aquilo que a gente está comendo. Se a gente continua achando que anotar o que eu como é uma coisa de gente chata, sofisticada, eu vou continuar não fazendo uma reflexão sobre aquilo que eu estou comendo. Quando isso é um hábito, é mais fácil, enquanto você está comendo, conversando, pensar sobre o seu alimento. Mas para quem não tem esse hábito, às vezes a gente precisa parar mesmo, escrever, anotar, tentar fazer o exercício de o que é que eu estou sentindo, que essa comida, eu gosto dessa comida porque tem afeto, porque ela é ácida, porque ela é amarga, porque ela é doce, porque ela é gordurosa, ou porque ela me lembra algo que eu comia na infância, ou porque eu gosto muito de manga, e, enfim, são muitos vieses possíveis de compreensão. E esse exercício é, de fato, um caminho, né? A gente tirar um pouco esse lugar da sofisticação, da descrição sensorial dos alimentos, é muito importante. E todo o tempo, comemos várias vezes ao dia. Quantas vezes a gente para, de fato, perceber aquilo que a gente está comendo, né? Provoco vocês a fazer esse exercício. É isso, gente. Obrigada.